Salve, salve galera BR, eu sou o Cascudo Pescador, sejam todos bem-vindos ao canal. Esse vídeo aqui é um pedido do LD Dados, não sei o nome real dele, até porque ele não forneceu, mas ele pediu assim: Cascudo Pescador, tem como você fazer um vídeo assim, qual a diferença do trimmer, trim-pot, capacitor variável, e nessa também entra o potenciômetro, é óbvio, né, porque também faz parte do mesmo combo, praticamente, digamos assim. Nós vamos estar observando aqui, também está falando onde a gente usa esse componente na prática, qual a finalidade de cada componente, a diferença e semelhança deles. E nós vamos estar falando, eu tenho num pote aqui, galera, um conjunto, né, de componentes trimmer. E nós temos aqui desse outro lado, nesse pote aqui também, um conjunto de componentes trim-pots e potenciômetros. E nesse vídeo aqui eu vou estar tirando, então, sanando alguma dúvida que você possa vir ter relacionado a esses componentes, porque eu vejo que tem muitas pessoas que têm muitas dúvidas. Aquelas pessoas que já estão no mundo da eletrônica já conhecem esses componentes sim de cor e salteado e aonde usam. Mas primeiramente, pessoal, um salve para o Michael Douglas, que é o MD Electronics. Fazia tempo que ele não assistia, na verdade não sei se fazia tempo que ele não assistia, mas fazia tempo que ele não comentava em um vídeo do canal. Então, pessoal, aquele salve, e agora nós vamos aqui começar a decifrar aqui aonde a gente vai usar e para que serve esses componentes. Trim-pot, trimmer, potenciômetro e capacitor variável, ok? Bom, galera, vou começar aqui pelo trimmer. Eu tenho praticamente todos aqui, né? Menos o capacitor variável, que vai aparecer uma foto na tela para vocês depois que eu não for falar dele. Então, galera, aqui nós temos vários tipos de trimmers, tá? O trimmer, ele é mais utilizado, por exemplo, em transmissores. E o que é um trimmer, galera? Alguém sabe o que é um trimmer? Alguém pode me explicar assim, me dizer o que é um trimmer? O trimmer, pessoal, ele é um capacitor variável. Nós conseguimos variar a capacitância dele. Variando a capacitância dele, pessoal, por exemplo, no eixo. Ó, tem uns que tem um eixo mais longo, tem outros trimmers mais pequenos, que nós precisamos de uma chave aqui para estar girando o eixo dele. Vamos ver se eu consigo aproximar aqui e dar um foco para vocês. E geralmente a cor, galera, define a capacitância. Tem um componente aqui que não tem nada a ver, né? Mas estava junto aqui. Nós temos o trimmer branco, nós temos o trimmer azul, o verde, e cada um tem uma capacitância diferente. O marrom, por exemplo, é 60 PF, e geralmente os trimmers eles são em PF. Alguns chegam até no máximo 200 PF, 120 PF. Nós temos os cerâmicos, nós temos os de plástico, nós temos os para ajuste fino assim, que para circuitos bem pequenos. Então é isso, pessoal. O trimmer, ele é um capacitor variável para ajuste fino. Nós utilizamos os trimmers no ajuste fino dos transmissores, né, em geral, FM, AM, VHF, UHF, em transmissores como, por exemplo, às vezes que chegam uma alta frequência também. Então, é utilizado praticamente em transmissores no ajuste fino. Por isso que ele tem uma capacitância bem pequena em PF. Porque o que? É o ajuste fino. Você vai chegar aqui, galera, você vai ajustar o teu trimmer e você não vai mexer mais. Por isso que ele é pequeno e o lugar do ajuste dele fica bem no centro. Por quê? Depois que você ajusta esse cara, pessoal, raramente você vai mexer na configuração dele. Então, por isso, ajuste fino. Você ajustou ele, não mexe mais. Só se você precisa fazer um reajuste. Mas é isso. Tem outros aqui, esses amarelos aqui, por exemplo, que são utilizados em VHF e UHF. Cada transmissor, ele tem um trimmer específico. Cada transmissor, então, ele tem um trimmer que é utilizado apenas nele. E, geralmente, esses aqui são para transmissores de TV, esse com 3 terminais. Mas você pode utilizar os outros também aqui, né? Olha, com 3 terminais também, mais utilizados às vezes em estágios de ajuste fino de televisores de tubo também. Eu já vi muito desse daqui, galera. Então,
O trimmer é um capacitor variável utilizado em ajuste fino de transmissores. Matou a charada, galera. Seguindo a mesma linha do trimmer, por que, galera, que ele se chama capacitor variável? Porque a capacitância dele é uma capacitância maior do que o trimmer. Ele não é utilizado em ajuste fino. O trimmer lá é utilizado em ajuste fino. Por exemplo, se tem um rádio, ele vai fazer o ajuste fino necessário para que o circuito opere naquela frequência. E o capacitor variável ele vai ser o responsável pelas buscas das faixas. É isso mesmo. O capacitor variável ele é responsável pelas buscas das faixas. Eu tenho um rádio aqui, pessoal. Hoje em dia não se usa mais trimmer no ajuste fino do rádio. Em alguns casos, quando o circuito é bem desenvolvido, é um circuito de qualidade, ele utiliza ainda alguns trimmers. Mas o capacitor variável ele é utilizado ainda. Não surgiu praticamente nada além do PLL para estar substituindo ele. E mesmo além assim do circuito PLL, muitas vezes ele tem o botão para busca de faixas, né? O circuito PLL ele trabalha com alternância de tensão, fazendo com que subindo tensão, baixando tensão, nós tenhamos frequências diferentes. E você altera no botão. Mas esse aqui ainda, pessoal, é no capacitor variável. Por exemplo, eu quero procurar uma faixa aqui, galera. Então, o capacitor variável ele tem aproximadamente mais de 120 PF, às vezes chegando até 1 NF, muitas vezes, né? Já vi capacitores de até 2 NF, mas você encontra capacitores de 500 PF, aqueles capacitores de rádios antigos, né? Aqueles não são mais utilizados assim comercialmente, mas os de 80 e 120 PF ainda são bem utilizados. Então eles não são de ajuste fino, você vai trabalhar constantemente com o capacitor variável fazendo o quê? Procurando a faixa de frequência, né, que é a banda de rádio, o AM, o FM, o PX e assim por diante. Então, pessoal, o trimmer é para ajuste fino e o capacitor variável é para buscas de faixas. Eu espero que vocês tenham compreendido que agora a gente vai partir, pessoal, aqui para os trimpots e os potenciômetros. Tem muitas pessoas que confundem esses componentes, o trimpot pelo menos, com o trimmer. O trimpot, pessoal, ele é esse mais pequenininho, aqui tá misturado, né? Você consegue observar, né, o componente aqui, ele tem 3 terminais. Vamos ver se eu vou dar um foco aqui para vocês. Esse smartphone meu aqui tá me sabotando. Ele tem 3 terminais, pessoal, e ele é um componente comum de encontrar praticamente em todo o circuito, porque o trimpot e o potenciômetro, eles são resistores variáveis, é isso mesmo. Enquanto o trimmer e o capacitor variável são capacitores variáveis, o trimpot e o potenciômetro, eles são resistores variáveis. Então, é muito mais fácil você encontrar esses componentes em rádios e televisores em circuitos analógicos. Por exemplo, pessoal, tem muitas pessoas que me perguntam, eu posso utilizar aquele trimmer de 3 terminais? Dependendo, vocês viram que existem trimmer de 3 terminais e trimpots, né, de 3 terminais. Por exemplo, aqui é um trimmer e ali é um trimpot. Mas só que você que já está no mundo da eletrônica, você já conhece ele de cor e você nunca pode substituir o trimmer por trimpot, porque são 2 componentes totalmente diferentes. Um trabalha com capacitância e outro com resistência. Então, o circuito que você alterar nunca vai funcionar corretamente ou nunca irá funcionar mesmo. O trimpot, galera, nós vemos a resistência dele assim como os resistores mesmos. Geralmente os trimpots nós vemos assim que no corpo dele está discriminado, né, ICL igual os capacitores, por isso que às vezes gera uma confusão. Aqui nós temos um trimpot de 205. Esse trimpot, galera, ele é de 1 microfarad, tá bom? Esse trimpot aqui é de 1 microfarad, ele tem uma capacitância bem grande, tá, pessoal? Enquanto os outros às vezes estão assim como 1 NF, né, 10, olha aqui, ó, um de 1 NF, que ele era de 2 N2. O de código 103 aqui, ele é de 10K. Olha, o de código 103 aqui, pessoal, ele é um trimpot de 10K. Então a gente
a gente vai ler ele como se fosse um capacitor, né? Tipo, o capacitor de código 104 ele é de 100 NF, e um trímpode de código 104 vai ser o quê? 100K, 100 kΩ de resistência. E se for de código 103, vai ser de 10 kΩ de resistência. É assim, então. E o trímpode, galera, ele é utilizado em ajustes finos. Bom, pessoal, lá, por exemplo, no circuito, né? Eu preciso de um ajuste fino. Eu tenho uma resistência que pode variar. Eu posso utilizar, por exemplo, entre 1 a 10 kΩ de resistência que eu vou ter, por exemplo, um funcionamento diferente do meu circuito. Mas eu não vou colocar por exemplo, um resistor fixo lá, porque talvez eu tenha que mexer nesse ajuste futuramente. Então eu vou colocar um trímpode. Por quê? Porque se eu quero, vamos dizer assim, uma resistência diferente lá, uma potência diferente no circuito, ou até uma frequência também diferente lá, a gente pode utilizar, por exemplo, o CI NE555. Eu vou ter uma onda diferente, uma potência diferente no trigger, dependendo da resistência que eu tenho no meu trímpode. Então a gente pode estar trabalhando, pessoal, esse ajuste. Depois que eu chego ao ajuste lá, por exemplo, eu cheguei no ajuste perfeito, vou medir com o multímetro a resistência. Daí sim, se você quiser colocar um resistor fixo, você coloca. Mas se você tende a modificar essa resistência para você obter um resultado diferente, daí você deixa o trímpode ali para você estar ajustando futuramente esse circuito. E eu posso utilizar, por exemplo, o potenciômetro no lugar do trímpode? Pessoal, daí sim, né? No caso do trimmer e o capacitor variável, você também consegue, mas você vai ter um trabalho, porque é trabalhoso estar regulando e ajustando trimmer e capacitor variável dependendo do circuito. Já o resistor é mais fácil, você consegue medir com multímetro, porque todo multímetro tem essa escala. Você consegue alterar o trímpode por potenciômetros. Por quê? Porque os potenciômetros eles são externos, assim como os capacitores variáveis, e eles chegam a uma resistência maior do que os trímpode. Não que os trímpode tenham uma resistência menor. Vocês viram que tem até um micro ali. E nós temos vários tipos de potenciômetros também, né, pessoal? Assim como o trimmer, o trímpode também é utilizado para ajuste fino, mas só que ele é um resistor variável e você utiliza em circuitos para o ajuste fino ali, onde que você precisa, talvez futuramente, em um momento, estar ajustando uma resistência diferente até aquela almejada, tá? Então o trímpode serve para isso. Nós temos vários tipos de potenciômetros, pessoal, como vocês podem ver aqui. O mais comum é o circular, né, que você gira tanto para a esquerda ou para a direita. Nós temos o de gaveta também, que esse é mais utilizado aí, foi bem utilizado nos anos 80, 90, 70 também, que eu acho bem bacana. Que esse daqui, pessoal, tem uma resistência incrível. Mas o potenciômetro assim, pessoal, ele é uma coisa mais externa, que é, por exemplo, para erguer o volume de um rádio. Então é por isso que a gente usa, ou até mesmo para outro tipo de ajuste, né? Como por exemplo esse aqui que é utilizado em bass, para você estar utilizando, né, e ajustando o bass ou o agudo e outra função, né, utilizado mais para esse tipo de circuito assim que envolve mais som. E aqui nós temos esses potenciômetros mais modernos, que é o potenciômetro do rádio automotivo, que é o infinito, que ele trabalha com sinal PWM, e no PLL, né, que aumenta o volume lá, porque ele altera a voltagem para mais ou para menos, obtendo um volume diferente ou uma frequência diferente, sim, se for um capacitor variável. Aqui nós temos outros, pessoal, e geralmente nós obtemos eles a partir de 10 kΩ de resistência. Não que você não consiga encontrar ele com uma resistência bem baixa, mas geralmente eles possuem uma resistência muito maior do que trímpodes comuns, porque eles são externos, né? Por exemplo, abaixar e erguer o volume aí de um rádio, que é o exemplo. Você consegue alterar, né? Trocar, substituir o trímpode pelo potenciômetro, vice-versa. Mas se você for colocar dentro aí, por exemplo, do circuito, o mais recomendado é o trímpode, por ele ser menor e ocupar menos espaço. Já externo, né? O trímpode aqui, ele não será bem bacana, porque você precisa de uma chave para ajustar, mas você consegue fazer também. E tem esses detalhes. E o trimmer, pessoal, assim, é mais para dentro do circuito, onde requer um ajuste fino. E se você for colocar um capacitor variável, né, você terá muito mais dificuldade de estar ajustando o circuito, porque circuitos com trimmers precisa da função capacitância
no multímetro e frequenciômetro. Então tem esses detalhes e porém. Tripod e o trimmer você nunca pode substituir um pelo outro porque são componentes totalmente diferentes. Esse vídeo aqui, pessoal, então é falando sobre esses componentes aqui que eles são praticamente assim, você observando ele, né? Para quem não tem conhecimento, são iguais, mas só que são bem diferentes tecnicamente. E se você gostou desse vídeo e estava com alguma dúvida, o vídeo ficou longo, chato, mas eu acho que ficou bem interessante para você tirar as suas dúvidas. Já se inscreva no canal, ative a notificação para estar recebendo vídeos novos, compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal a crescer e deixe aquele fantástico like. Até mais, galera BR, tchau, tchau.